Mas ó, agora a gente vai começar o programa falando de saúde e você que está aí me acompanhando, sabe o que é microbiótica intestinal? Nunca ouviu falar disso? Olha, ela tem um papel de destaque no funcionamento do seu intestino, além de equilibrar a imunidade e prevenir problemas cardiovasculares. E esse é o tema do nosso quadro Flocão, Fibras e Saúde. Flocão Fibras e Saúde. Oferecimento Coringa, forte como o povo nordestino. E olha só, para a gente começar esse quadro todo especial, estou com a nutricionista Priscila Nascimento, que vai falar um pouco sobre o tema. Muito boa tarde, Priscila, bem-vinda. Obrigada. A gente que já tratou aí, né, de diversos temas e vários benefícios das fibras, eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata essa reconstrução da microbiótica intestinal. Bom, a microbiota intestinal corresponde à população de micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal, como as bactérias, por exemplo. Essas podem ser classificadas em bactérias benéficas e bactérias patogênicas. As bactérias benéficas, por exemplo, elas têm a função de manter a integridade da nossa mucosa intestinal e controlar a proliferação das bactérias patogênicas, que são as consideradas perigosas e responsáveis pelas causas de muitas doenças. Trocando em miúdos, seria meio que uma prevenção para os... Na verdade, como é que a gente pode... equilíbrio. É equilíbrio. O nosso organismo ele tem que se manter equilibrado. Perfeito. Então, as bactérias elas têm essa função de manter a homeostase, que é o equilíbrio intestinal. Então, a função dessas bactérias benéficas, além de manter esse equilíbrio para que não haja a desbiose intestinal, a nível intestinal, elas também têm a função de estimular e contribuir no metabolismo, na ingestão, na digestão e absorção de vitaminas, como também, como você falou lá na entrada, contribui para fortalecer o nosso sistema imunológico. Certo. Já que hoje em dia o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, porque alguns estudos já mostraram que ele possui milhões de neurônios que dão ao intestino a independência de funcionar aleatoriamente aos comandos do nosso sistema nervoso central. Ou seja, o intestino tem o seu próprio sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico, que vai auxiliar nos movimentos que estimulam o bolo fecal a ser liberado pelo nosso organismo. E às vezes a gente fica se preocupando mais com o sistema nervoso. Exatamente. Ou sintomas que não estão aparentes. E aí a gente corre para cuidar, né, do sistema nervoso, acaba esquecendo do Esquecendo que o nosso intestino tem precisa seus também, próprios né, circuitos neurais que vão influenciar em todo o seu funcionamento. E é importante que a gente frise também que a nossa microbiota ela está totalmente influenciada pelo estilo de vida do indivíduo, pelo nível de estresse que esse indivíduo traz consigo e, logicamente, pela alimentação. Certo. A microbiota, ela é essencial, então tem que estar em harmonia, em equilíbrio, para que haja esse funcionamento correto do intestino. Por isso, a importância de uma alimentação equilibrada, balanceada e que as fibras estejam presentes diariamente. Para manter esse bom funcionamento. E a gente sempre está falando aqui sobre a importância das fibras no nosso organismo, em todo esse processo, e no intestino não é diferente, Não é diferente. É onde as fibras vão agir prioritariamente. As fibras, elas são muito essenciais no funcionamento do nosso intestino. Como elas não são carboidratos digeríveis pelas enzimas digestivas que estão presentes no nosso organismo, elas servem para fortalecer a musculatura do nosso intestino, além de ser substrato, além de ser alimento para as bactérias benéficas, que vão manter aquele equilíbrio a nível intestinal. Olha aí. Né? Existem dois tipos de fibra. Nós conhecemos as fibras solúveis e as fibras insolúveis, que apesar de auxiliarem no bom funcionamento intestinal, elas desempenham funções diferentes. Né? As fibras solúveis, por exemplo, a nível intestinal, ela absorve a água, formando um gel,
Consequentemente, vai proporcionar um retardo no esvaziamento gástrico e vai conferir uma maior saciedade, como também ela vai promover o retardo do tempo do trânsito intestinal. Nesses casos, a gente utiliza as fibras solúveis no tratamento de diarreias, por exemplo. Por isso que tem que ter o cuidado para, além de consumir fibras, estar ingerindo bastante líquido, né? Ao longo do dia. Não adianta você só consumir as fibras e esquecer aí do líquido, porque você vai acabar complicando. Em contrapartida, a gente tem as fibras insolúveis, que elas não absorvem a água, mas elas aumentam a formação do bolo fecal e aceleram o tempo do trânsito intestinal. Nesse caso, a gente utiliza na prevenção e no tratamento da constipação. Olha só, nós temos uma dica especial aí, inclusive, para você de casa, é a Vanessinha que traz pra gente. E aí, quando a gente confere uma dica como essa, né, que tem aí um flocão que vem rico em vitaminas, em que tem o arroz, o milho, isso é importante, né? A gente já tem o preparo, muitas vezes na correria a gente não consegue colocar tudo junto, mas a gente encontrar um alimento que venha, que é importante, é a leitura do rótulo para saber quais os alimentos vêm, né, trazendo as fibras, e aí a gente ter o cuidado na hora de consumir, não é? É importante que sempre que se consuma um alimento, a gente observe a rotulagem. Né? Toda a informação nutricional é muito importante. Né? Como o milho e o arroz têm aportes de fibras já constituintes na sua formação, a gente percebe que no caso do flocão fibras, ele tem um aporte ainda maior. Né? Então é importante sim que a gente sempre esteja atento aos rótulos dos alimentos. E aí a gente percebe que o nosso cuscuzinho, ele pode ser mantido na alimentação, pode, sim, né? Sim. Porque a gente acha que muitas vezes para fazer uma alimentação balanceada, correta, tem que tirar cuscuz, tem que tirar, né, pão, massa, muitas coisas que a gente pode sim manter, mas tudo com equilíbrio, né? Exatamente. Todo plano alimentar, ele é direcionado a uma especificidade do indivíduo. Perfeito. Não necessariamente a gente pode dizer que o indivíduo A possa ter o mesmo plano alimentar do indivíduo B. Tudo vai depender de acordo com das suas necessidades, de acordo com o seu objetivo, né? Então, o flocão, ele está liberado sim. Olha aí, que legal. A gente deve só observar algumas moderações em relação a pessoas que têm restrições e limitações aos componentes, mas ele pode estar sim inserido na dieta do cidadão sergipano, com certeza. Porque nós gostamos muito, né? Aqui não tem como. O nordestino, né, gosta bastante do cuscuzinho. Quero agradecer a sua presença aqui, pelos esclarecimentos, pela entrevista muito especial. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Olha só, gente, nós conversamos agora com a Priscila Nascimento, nutricionista, no quadro Flocão, Fibras e Saúde. Flocão, Fibras e Saúde. Oferecimento Coringa, forte como o povo nordestino.